que eu conto edifica também a minha vida. Amém. Porque realmente foi um tempo, uma experiência muito grande. Aham. Quando a gente morava em Rio Verde, nessa época, né? Antes da gente ficar patinando, né? Aham. Flutuando. Eu engravidei, a gente tinha 5 anos de casado e eu sempre falei, a gente falou, né? Quando a gente tiver 5 anos, nós vamos ter nosso primeiro filho. Aham. E foi assim, nós gravamos o nosso CD, nosso primeiro CD, e eu engravidei, né? Mas na gravação, eu estava com 3 meses de gestação, gravando de Tosa Cidade, né? Eu gravei sendo grávida. Quando voltamos, a gente descobriu uma normalidade, né? Então, o médico deu para mim 50% de chance de viver ou não, né? Então foi um baque muito forte, né? A neném tinha uma síndrome, né? Então, com 20 dias eu perdi. Foi muito difícil, foi muito difícil. E aí a gente não tinha o que fazer, né? A gente ia cantar, ia fazer, né, a obra, mas com o coração muito apertado, mas Deus sempre nos apoiando, nos ajudando, né, no Espírito Santo confortando o nosso coração. E Deus usando vasos para falar com a gente também, para confirmar, né, as nossas orações, porque eu sempre quis muito ser mãe. E aí foi quando passou um ano, mais ou menos, eu engravidei de novo. Né? A gente já tinha saído de Rio Verde e eu engravidei do Matheus. Foi tudo bem, graças a Deus. Foi uma gestação assim tranquila, mas foi muito difícil essa perda. Então eu sempre tive muito medo. Nossa, eu vou engravidar de novo, eu quero, mas ao mesmo tempo como que vai ser? E Deus, foi até interessante. Porque eu vou contando e vou lembrando, né, dos fatos. Era uma tarde, o Thiago estava lavando o carro e alguém passou na rua, não sei quem é, não conhecia, né? E alguém passou na rua, sentiu algo muito forte e começou a falar com o Thiago, um jovem, estava com um livro na mão. E aí, como que é o nome do livro? Da pressão, né? Da pressão. Pressão Gera Força. Pressão Gera Força é o nome do livro. Um livro que a MK lançou. E aí, só que eu não conheço, não ele estava com esse livro e falou que queria entregar esse livro para alguém, mas não sabia, ele estava andando. E aí Deus tocou o coração dele para falar com o Thiago. Aí começou a conversar com ele, conhecer ele e tal, e falou, você é casado? Sou. Aí foi quando ele falou, eu posso fazer uma oração para vocês? Aí foi quando eles subiram, foram lá em casa, né, ele e o rapaz. A princípio eu fiquei um pouco, né, como assim, né, não conheço e tal, mas aí ele foi orar e Deus começou a usar ele para falar sobre a minha gestação. Sim. E começou a falar, né, sobre que via um carrinho na minha casa e que tudo que eu tinha passado era um plano dele. Sim. Né, aquilo que a gente tinha passado. De fato, nem deu um ano eu engravidei, então... É que ele, inclusive assim, um detalhe da aparição desse rapaz, Sim. é porque ele chegou, começou a conversar comigo e ele não tinha assim, não era exatamente um cara assim, bem arrumado e tal, tava meio assim, estranho, mas ele tava falando com muita autoridade de tudo que ele falava, de Deus, falando com muita autoridade. Aí quando ele falou, perguntou se podia orar por nós, e que aí eu falei, minha esposa está em casa e tal. Eu falei, não, eu subo lá, se você não importar, eu faço essa oração. E eu fiquei preocupado assim, mas aí, enfim, o Espírito Santo foi direcionando e aí acabamos subindo. E ele falou, né, eu me lembro muito bem quando ele falou assim, que via o carrinho de bebê, mas não via o bebê dentro, né? Porque a Laodicea tinha perdido a gestação. Então, assim, ele via o carrinho, mas não via o bebê dentro, mas que era um processo que Deus ia fazer e tal. Porque, assim, essa gestação que a Laodicea perdeu foi a primeira, a gente programou ela muito bem, sabe? A gente casou e a gente... plano de saúde, tinha foi tudo muito... certinho. Tava tudo certinho. Vai dar muito certo. Bem planejado. Tem que ser assim, vai ser A gente assim. planejou que a gente ia ficar 5 anos, a gente casou, falou, não, vamos ter nosso primeiro filho com 5 anos, ok? Ok, foi bem acertado.
E um pouco antes disso, com 3 anos e meio mais ou menos, a gente fez o plano para começar já a colocar isso em andamento para lá no 5º ano realmente dar tudo certo, né? E foi assim, tudo cronometrado. A Laudicéia engravidou, né, acompanhada por um plano de saúde e tudo, a gente estava bem naquele período. Foi assim que a gente, enfim, a gente estava em Rio Verde, a gente estava num momento bom, tranquilo, né? E aí, só que ela veio a perder, né? Então, essa gestação. Então, foi uma gestação que a gente estava com uma expectativa muito grande, do planejamento, da espera, e aí ela perde. Então, a gente estava diante do rapaz ouvindo aquilo, ele falou do carrinho, então a gente ficou muito tocado, né? Muito sensibilizado naquele momento. Pode continuar. E aí, logo depois, eu engravidei novamente e veio o Matheus. Foi a bênção, né? Nos acompanhou nas viagens, nunca deu trabalho. Ele ia com todo mundo, aquele nenenzinho que todo mundo queria pegar. Então foi assim, foi uma bênção, foi muito bom, assim, foi uma alegria, né? Que Deus derramou sobre nós. E aí eu pensei, agora eu quero ser mãe de novo, né? Depois de 2 anos, 3 anos, eu pensei, eu quero ser mãe de novo. E aí quando eu fui no médico, eu fui diagnosticada com uma doença autoimune. E o médico falou, olha, você não pode engravidar. Se você engravidar, você corre risco de vida. Na verdade, ele falou pra mim, E ele né? falou pro Tiago, Me chamou, você não, vocês não têm pode filho? nem... Aí eu falei, temos. Então, se eu puder Já te tinha dar o um conselho... Mateus. Já tinha o Mateus. Tinha o Matheus. Aí ele perguntou pra mim, vocês têm filhos? Eu falei, nós temos um. Aí ele falou diretamente pra mim, eu falei, então eu vou te dar um conselho como médico, como professor de medicina. Ele era professor de medicina e tinha muitos alunos ali. Inclusive tinha Na- alguns residentes lá com ele, residentes, né? fazendo Tá certo. acompanhamento. Reumatologia. Se eu vou te dar um conselho, nunca mais você engravide a sua esposa, porque a gravidez para ela pode ser letal, porque ela tem essa doença autoimune e tal. E ele foi muito enfático nisso. E a gente saiu daquela consulta assim, claro, arrasado, muito preocupado com o estado de saúde dela naquele momento, né, que De era um quadro início, de diagnóstico antes de disso, eu lúpus. descobri esse problema de saúde, né? E foi muito difícil, porque até então eu não sabia o que era isso, que era o lúpus, né? Era o lúpus. Então eu não sabia o que era isso, mas a doença autoimune é quando, é mais ou menos quando um exército, só para tentar Sim. explicar, Sim. os anticorpos, né? Uhum. Mas o exército, ele, em vez de lutar para te defender, ele luta contra você. Então, o meu assim, o meu próprio corpo lutando, indo contra mim mesmo, Entendi. né? Sem anticorpos. Então, não sei explicar. Eu sei que quando foi muito difícil, a gente gravou o 3º CD, Deus deu canções para nós, a gente passou pelo vale também por causa dessa questão do problema de saúde, mas decidi ter um filho. E aí foi quando eu fui no reumatologista e ele disse que eu não podia engravidar. Tá, aí nós ficamos, e agora, né? Mas aí quando foi mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu falei, bem, a gente precisa tomar uma atitude diferente. Nós somos cristãos, temos que ter fé, né? E decidimos engravidar, arriscar a vida, E a gente... ao olhar do médico, né? E sempre vinha alguém falar também, né? A gente, nessas viagens nossas, sempre aparecia alguém. Olha, Deus está me mostrando aqui, né? Uma irmã em Mato Grosso, em Cuiabá, uma vez falou fortemente com a gente que viu uma menina. E eu tenho essas resistências. Às vezes é Tinha, né? um traço de incredulidade. Tinha, né? Porque agora né? tá aí, eu não Porque eles duvido pensavam mais de assim, nada. Mas a gente é casal. Uhum. Falar profecia de bebê pra nós é meio óbvio, novo, né? casal novo, né? Mas a gente... Mas a irmã cravou, né? Mas A com irmã- esse detalhe de menina. a irmã cravou. Vai ser uma menina, Como diz, né? tal. Duas uvas, se não for menina. Olha ela aí, ó. Tadinha, já tá... Então a irmã cravou que ia ser uma menina E e eu tal. lembro que quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei muito preocupada. Porque assim, eu queria muito, eu não podia. E a palavra do médico? O médico falou que eu não podia, eu tomava aqueles remédios fortes, né, cloroquina, essas coisas eu já Sim. tomava há muito tempo, eu fiquei uns 2 anos tomando, né.
E aí não podia, mas agora eu estou grávida. A médica preocupada, também minha pressão sempre alta. Aí foi quando eu pensei, agora pronto, estou grávida. E aí eu acho que foi uma das orações mais ousadas, né, que eu tive, porque eu tenho um cantinho, né, como eu falo, de oração. E eu fui nesse lugar e falei para Deus dessa forma, que eu estava assim, que eu entendia que eu estava sendo ousada e pedi até perdão para Deus, porque eu confio muito no querer de Deus para minha vida. Eu não gosto de falar, Deus tem que ser assim, faz assim. Eu sempre falo, Deus, seja feita a sua vontade. Mas esse dia eu não falei assim. Esse dia eu falei, Deus, me dá uma menina. Eu nem lembrava, né, de profecia, nada. Eu não sei, porque como eu perdi uma menina, quando eu descobri a perda, era uma menina, né? Síndrome de Turner dá só em meninas. Eu já tinha 4 meses, né? Então ela já estava formadinha ali, se formando, né? 4 meses, mas a gente descobriu que era uma menina. Então aquilo sempre ficou no meu coração. Como seria ser mãe de uma menina, né? Mateus veio, foi, nossa, precioso demais. Eu sempre desejei isso. E quando eu gravidei pela segunda vez, eu pensava, meu Deus, como seria ser? Então, Deus, se for da tua vontade, saúde, dá um neném com saúde. Mas se o Senhor acha que eu sou capaz, me dá uma menina. E eu lembro que eu chorava, né? Falava chorando mesmo. Mas entreguei. Se não for, Senhor, amém, seja feita da tua vontade, né? E aí, quando a médica fez o ultrassom, o Thiago nem estava, ele estava viajando, eu acho. Eu fui lá, ela que você quer saber? Ela falou assim, eu tenho um chute. Quando ela falou, eu tenho um chute, olha, tudo indica ser uma menina. Olha Nossa, isso. mas aí eu chorei. Cadê A gente fez uma vídeo, já não fez uma Não. videochamada? Aí a gente fez um vídeo chamada, claro. Mas assim, na hora, né, ela ainda não tinha muita certeza. Eu falei, mas pronto, é menina, então Deus ouviu minha oração. E aí quando foi num segundo ultrassom, de fato, era Confirmou. uma menina, confirmou. Glória né? a Deus. Deus, ele, a sua infinita bondade atendeu o desejo do meu coração, né? Então, assim, às vezes a gente passa realmente por coisas que a gente não entende. A dor que eu senti, às vezes eu não vou conseguir consolar alguém que está passando por isso também, porque só quem está passando sabe, às vezes. Mas o que eu posso dizer é, se esse realmente é o seu desejo, confia no Senhor, né? Entrega no Senhor. Se for da vontade de Deus, Ele cumpre. Se não for, Ele tem o melhor. Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. Ele concedeu o desejo do meu coração, mas eu louvo a Deus por isso. Realmente é um momento que eu fico realmente muito emocionada, porque realmente eu não achava que seria possível um homem vir falar para você, você não pode. E Deus que realmente dá a última palavra. É Deus que fala. Às vezes alguém vem e fala, você não pode, você não é capaz, você não consegue, você não pode ter filhos. Mas é só Ele que fala realmente, de fato, se você pode ou não. Então, é confiar em Deus. Né? Confiar em Deus foi o que me deu forças, é confiança no Senhor e Ele concedeu o E aí desejo. depois ela continuou, ela foi fazer uma outra bateria de exames. Sim. E a gente foi consultar com um outro médico, aí a ginecologista reumatologista. dela indicou pra gente fazer exame com outro médico, que é uma coisa que eu não tinha pensado, né? A gente ficou sempre Sim. tratando com o mesmo. Aí ela falou assim, procura esse outro médico. E ela disse também que era um médico de muita referência, que inclusive atende consultas fora de Goiânia, em outros estados e tal, que ele é muita referência em reumatologia. Depois a gente foi lá, fez o exame e ele Fiz todos simplesmente os virou exames, para ela ele só olhou e e falou, falou olha, que não via eu não tô nenhum vendo traço de nada aqui. lúpus. eu não tô vendo nada aqui. Agora eu, Marquinhos, Sim. no processo que a gente viveu, porque a Laodiceia, ela não, assim, a gente não achou que ela estava com lúpus, né? Ela teve algumas manifestações, inclusive Sim. na pele, ela teve um ferimento no dedo e o dedo estava necrosando, porque a circulação não estava levando sangue para o ferimento, Sim. então estava secando. Então foi um processo, um período muito difícil, a gente ficou muito apavorado, preocupado. E qualquer outro ferimento dela, em extremidades, algumas regiões poderiam dar a mesma coisa, então a gente estava vivendo um momento muito delicado. Então,
houve um pontapé ali e a gente partiu dali para fazer o exame e tal. Na minha concepção, Milagre. de Deus fez o milagre. Eu sei. Na minha concepção, Deus fez o milagre. O crente, irmão, ele crente põe não Deus tem em jeito. tudo. Não, mas... Ó, reverendo, duas coisas aqui, ó. Sim. A irmã Laudicea falando que fica emocionada e eu também fiquei, sério, mas de verdade. E duas coisas. Ou eu não sou crente, ou minha vida é muito rasa. Oh, Jesus. Que isso, irmão? Sério, olhando, vendo a vida de vocês. A é vida tá sério. boa demais, né, Osmar? Ou eu não sou crente, né? Que nem o André Valadão. Vocês não é crente, não. Uma dica, irmão. Uma dica. Ô, A minha camisa vida é- ajuda. Viu? Uma dica. Verdade. Talvez você chegou não a tá- hora de converter, se Mudar de libertar. vida. Eu tenho uma Pastor, põe- sugestão boa pra você. Impõe as mãos aqui. Jesus. Ô, meu Deus, liberta. Já batiza também com água aí. Ô, Glória. Mas cada um tem o seu tem um momento, a sua propósito, estação, né? né, Osmar e Marquinhos. A gente tá vivendo hoje o que a gente tá A gente vivendo sabe agora, que muitas lutas mas ainda virão. em E momento grandes algum, vitórias. em Amém, momento em algum nome eu de tenho Jesus. a ilusão de achar que não teremos outras lutas, né, outros momentos. Se o Senhor não voltar por agora, eu sei que nós temos uma jornada para caminhar e nós nos sentimos, hoje a gente se sente mais maduro, né? A gente fala muito sobre a nossa jornada futura ministerial e a gente compartilha muito sobre isso. A gente está vivendo essa fase de maturação, de sentir a necessidade de fazer algo mais profundo, vamos dizer assim, né? Enfim, e a gente sabe que surgirão novos desafios, surgirão novas lutas, né, outros momentos, mas o nosso Deus, ele permanece sendo o mesmo, né? Então a gente teve o privilégio de conhecer o Deus da provisão, o Deus da Deus do cura, milagre. Deus do milagre, né? Então a gente está caminhando com esse Deus. Amém. E Glória chegamos a Deus. aqui, ó, Marquinhos. Olha o que Deus faz na vida da gente. Colocaria a gente